Em seu estudo e suas viagens, Bruce Wayne se tornou o maior detetive do mundo, mestre em artes marciais, ninja, ator, escapista. Como ele conseguiu todas estas e outras habilidades? Hoje veremos a parte final desse treinamento e descobriremos como Ra's al Ghul, o cabeça do demônio, tornou-se o último mestre de Bruce Wayne. Salve, salve galera, aqui é o MJ e você está no Multiverso Quadrinístico. No vídeo anterior nós vimos a parte 5 de Batman, o Cavaleiro. O Wayne assassina o mestre deles a sangue frio e o Bruce fica sozinho na nevasca. Novamente sozinho, ele segue até o Himalaia e vai treinar com um monge, controle mental e resistência contra a dor. E é uma história que saiu lá na fase ano 0 dos Novos 52, que nós encaixamos nessa linha cronológica por ser uma ótima história, que tem aquela reviravolta no final, onde o Bruce novamente fica sozinho e cada vez mais ele vai se isolando, porque os relacionamentos que ele está tendo não estão terminando bem. E hoje é dia de incluir um formatinho na nossa jornada. Quem lembra dessa HQ que saía na época da Editora Abril, Vigilantes de Gotham, número 19. Foi bem naquela época que estava saindo Legado do Demônio, depois de Contágio saiu essa história. É uma história bem curta, mas muito interessante, onde o Bruce vai treinar com um dos melhores detetives do mundo. Ele já tinha treinado, como vimos, com o Henry Ducard, mas agora ele vai treinar com o detetive Dan Mallory, que também é um dos melhores do mundo, e com ele vai aprender um conceito muito importante que carregará todas as noites e patrulhará Gotham no futuro. A história Nas Sombras foi publicada no Brasil na revista Batman Vigilantes de Gotham, número 19, no ano de 1998, e tem roteiro de Brian Augustine e desenhos de David Antix. A história inicia com uma narrativa em primeira pessoa, na perspectiva do detetive particular Dan Mallory, e se refere a Bruce como a sua sombra, dizendo que o garoto disse a ele que se chamava Frank Dixon, mas sabia que tratava-se de um nome falso. Porém o aceitou, pois ele o procurou para aprender e trabalhava de graça. Tinha instinto e grandes reflexos, além disso tinha muita paciência. E o detetive vai ensinando a Bruce que ele não pode ir logo para campo aberto, ele precisa ficar nas sombras, avaliar a situação e aí sim ele deveria sair. Eles estão investigando um caso de sequestro e o Bruce precisa interceptar um informante da quadrilha. O Bruce encontra um informante e até tenta o segurar, mas ele acaba escapando. Porém o Bruce consegue ficar com um dos sapatos daquele sujeito e é no sapato que ele encontra pistas. A sola do sapato tinha resíduos de óleo de creosoto. Além disso, a sola ainda possuía picotes coloridos de passagens de trem, as quais eram identificáveis e rastreáveis. Seguindo aquelas pistas, eles chegam então ao terminal ferroviário, onde provavelmente era o cativeiro. O detetive Dan Mallory diz a Bruce que ele deve ficar fora e esperar os policiais, enquanto ele entraria sozinho. E o Bruce diz: você quem manda, mas cuidado e fique nas sombras. É então que Dan Mallory consegue encontrar os integrantes da quadrilha e a vítima, que era a refém. Porém, infelizmente, ele acaba descoberto por um dos capangas, mas é aí que, quando tudo parecia perdido, as luzes daquele local se apagam e, em meio à escuridão, surge uma sombra se aproximando daquela janela. Era Bruce Wayne colocando tudo o que tinha aprendido até então em prática, fazendo uma entrada triunfal, quebrando a vidraça e espancando aqueles capangas. E o Dan Mallory diz: gostei de ver, parceiro, se preciso, crie as suas próprias sombras. Eles conseguem dar cabo de todos e encerram aquele caso, salvando a refém. O detetive rasga elogios para Bruce: esse garoto vai ser o melhor de nós. Não tenho mais o que te ensinar. Sucesso, garoto.
e lembre-se. E a história termina com Bruce dizendo que ficar nas sombras será o lema da sua vida. E agora sim vamos dar continuidade à incrível saga O Cavaleiro. E hoje chegaremos ao fim dessa jornada de treinamento. Nós vamos ver um último mestre do Bruce, que já é bem conhecido de sua galeria de vilões. É isso mesmo, galera. Eu tô falando do Ra's al Ghul, porque antes de O Cavaleiro, o Ra's al Ghul não havia treinado o Batman. Isso foi algo que foi criado no Batman Begins pelo Christopher Nolan, mas era algo que não existia nos quadrinhos até então, e o Chip Zdarsky tratou de canonizar o Ra's al Ghul como um dos mestres do Bruce Wayne. Então senta aí e vem comigo para o desfecho dessa incrível saga O Cavaleiro. Bora pra história. Batman O Cavaleiro, parte 7, inicia com Bruce de volta aos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York. E agora ele está aprendendo técnicas de escapismo com o mago Zatara. Enquanto os dois estão ali conversando no bar, entra em cena a filha do Zatara, muito conhecida no universo DC, a Zatanna, que retira o jovem daquele local para dar uma volta na cidade. Na página seguinte, vemos um demônio atormentando o Zatara. Ele consegue afastar aquele demônio. O Bruce está perplexo, pois percebeu que a magia é real, e passa a pedir que Zatara o ensine magia. Porém, seu mestre resiste fortemente. Bruce então pede ajuda a Zatanna e em seus pensamentos ele diz: "Estou deixando alguém entrar. Não faço isso desde o Enton." Então Bruce começa a estudar sobre magia. Então surgem vários seres sobrenaturais e o Bruce, perplexo com tudo aquilo, tenta manter sua mente sã e consegue até mesmo acertar um soco naquele demônio. Então o Zatara precisa intervir para que aquele ser sombrio volte para o seu universo. E depois de toda aquela experiência, é hora do Bruce novamente partir para uma nova etapa do seu treinamento. Ele se despede da Zatanna e sabemos que no futuro os dois viriam a se reencontrar, dessa vez o Bruce já como Batman e ela dominando toda a magia, sendo até mais poderosa ainda que o seu pai. A história termina com uma conversa do Bruce com o Zatara, em que o Bruce mostra a ele o livro em que ele estava estudando com a Zatanna. O título do livro é Falando com os Mortos. O Bruce tinha esperança que, aprendendo aquelas técnicas, ele pudesse novamente falar com seus pais. Ouvir novamente a voz da sua mãe, o Zatara diz ao Bruce que a magia mais linda é a memória, carregar as lembranças intangíveis das histórias reais dos seus pais, e termina contando a Bruce as tantas lembranças que ele tem dos seus pais. Na próxima história, o Bruce está em Xangai, treinando com uma mulher que tem o alter ego de Aranha Celeste. E ela diz ao Bruce que há pouco tempo havia treinado um rapaz que tinha quase a sua idade e se chamava Enton. O Bruce reflete que ele nem mesmo se preocupou em usar um nome falso, e isso era como se ele quisesse que o Bruce soubesse que ele estava sempre um passo à sua frente, e que inclusive no Marrocos ele havia assassinado mais um mestre, como já havia feito com o Luca no treinamento com armas de fogo. O Bruce segue para mais uma etapa do treinamento para preparar a sua mente para se tornar frio e amedrontador. Esse próximo mestre é tido como o homem mais inteligente do mundo, que vive isolado nesse castelo, apenas estudando a humanidade como se não fizesse parte dela. Ele treina técnicas que o farão criar uma resistência à dor. Esse mestre aqui especificamente é centrado no controle mental. Agora a coisa vai esquentar quando ele mostra a Bruce duas fotografias de duas pessoas mortas, o Alfred e a sua amiga da universidade, a Dana. Isso faz a fúria do Bruce explodir e, num ato contínuo, alguém surge naquela mansão. Surge o Enton, todo ferido. O Bruce pergunta se foi ele que matou o Alfred e a Dana, mas o Enton diz não saber nada sobre isso. O Enton então diz que há alguém procurando o Bruce e ele veio alertar
ele chegou a enfrentar essa pessoa, mas não conseguiu vencê-lo, e ele quase tirou a sua vida. Diz que está esperando o Bruce do lado de fora da mansão. Então o Bruce veste a capa do Anton e, enfurecido, inicia um combate com aquele ser que se apresenta com a alcunha de o Quieto, e diz que vem observando e seguindo o Bruce. Os dois então iniciam um embate e, a meu ver, esse é o ponto alto do quadrinho falando no quesito arte. A luta dos dois em meio à tempestade ficou incrivelmente lindo de ver. O Diano Domênico aqui atingiu seu auge nessa história. A luta segue até o ponto em que ele diz ao Bruce que não matou ninguém, que estava ali para lhe mandar uma mensagem de alguém que está esperando Bruce nas colinas de cristal de Abu Dhabi. O nome dessa pessoa é Ra's al Ghul, e ele diz que o treinamento do Bruce não será completo se ele não encontrá-lo. Retornando à mansão, o Bruce percebe que eram fotos manipuladas, e o mestre diz que queria ver até onde o Bruce chegaria, dizendo que ele é mesmo fascinante e queria estudá-lo há muito tempo. Então Bruce responde à altura golpeando com um soco. A história termina então com o Anton novamente se unindo a Bruce nessa jornada, e os dois furtam o veículo daquela mansão e partem juntos para a próxima e última etapa do treinamento, o treinamento com Ra's al Ghul. Finalmente eles conseguem chegar ao local indicado. O nome daquele local onde eles estão é Lázaro. E diante deles surge o cabeça do demônio, o Ra's al Ghul, que apresenta aos dois a sua filha Talia. Aí o Ra's explica aos dois todo o seu conceito de salvar o mundo, criando cidades autossustentáveis, que ele chama de cidades de Lázaro. E aí ele diz que vem observado os dois durante essa jornada de treinamento, que eles aprenderam com os melhores do mundo. Ele, Ra's al Ghul, será o seu último mestre. No dia seguinte começa o treino com o Bruce já enfrentando a Talia e vencendo-a de certa forma até facilmente. Porém agora ele enfrenta o próprio Ra's al Ghul. O Ra's golpeia o Bruce com a espada para saber se ele está pronto e deixa-o ali com aquela ferida para observar se ele seria capaz de sair daquela situação sozinho. O Bruce então utiliza uma substância que ele carregava com ele, utilizada para desinfectar e amplificar a regeneração, lembrando que é filho de um médico, é filho de Thomas e Martha Wayne. Talia mostra uma certa preocupação com o Bruce e ela vai se aproximando cada vez mais do moço. O Anton descobre um arsenal de mísseis escondidos ali naquela base. O que o Ra's pretendia com aquilo? Então, totalmente recuperado, o Bruce e o Anton estão ali diante do Ra's al Ghul, em que ele está em busca de um substituto e será um deles. Porém, é nesse momento que o Ra's al Ghul pronuncia o verdadeiro nome do Anton. Ele o chama de Senhor Mikoa Khan, algo que deixa o Bruce surpreso, pois esse tempo todo o Anton não havia dito a ele o seu nome verdadeiro, mostrando que o Anton nunca confiou realmente no Bruce. O Bruce se nega a lutar e se nega também a ser substituto do Ra's. Porém agora o Mikoa Khan não pensa da mesma forma e desafia o Bruce para uma luta. Quem sair vitorioso será o sucessor do Ra's al Ghul. O Bruce aceita o desafio. A última parte de O Cavaleiro inicia com o Bruce lembrando da sua mãe morta, do seu olhar, do seu último sorriso para ele, de como foi doloroso ver o rosto da sua mãe com vida pela última vez. Em lágrimas e enfurecido em meio à luta com aquele que se chamava Anton, aquele que se dizia seu amigo, mas na verdade nunca havia confiado nele. O Mikoa Khan reconhece que nunca havia visto o Bruce dessa forma. O Bruce estava atacando com tudo. Parecia até que ele estava colocando toda a sua raiva para fora, todo o sentimento que ele tinha acumulado, uma mistura de amor e ódio com aquele que se dizia ser o seu amigo. Então a luta termina com o Bruce vitorioso. O Ra's mostra a Bruce o seu arsenal de mísseis escondidos naquela base.
dizendo que as cidades de Lázaro serão um novo caminho para a humanidade. Cidades ecológicas serão maravilhas autossustentáveis. Porém, para isso, ele precisaria destruir cidades para recomeçá-las do zero. Nesse momento, o Bruce lembra finalmente do que o Minkoacan disse para ele, e ele tinha falado a Bruce dos mísseis escondidos, o que fez o Bruce procurar o detonador e, havendo encontrado, agora nas suas mãos, e detona todos aqueles mísseis. Aquela base inteira vai pelos ares com a explosão. E o Haas pergunta quem o Bruce acha que é, pois ele estava salvando o mundo e Bruce estava atrapalhando os seus planos. Então o Bruce responde que é filho de um médico e que salva vidas e não as tira. É daí então que podemos concluir que surge aquele código, aquela regra moral do Batman em não matar pessoas. Os dois se enfrentam e quando parecia que tudo estava sob controle, a Talia surge e o golpeia pelas costas, salvando o seu pai e deixando o Bruce. Mais uma vez, o Bruce foi abandonado e traído por alguém que ele tinha se afeiçoado. Então surge o Minkoacan, o Anton, e salva Bruce. Porém, os dois seguem caminhos diferentes. O Minkoacan segue a sua jornada e o Bruce está sozinho, dizendo que chegou ao fim, que não há nada mais a fazer a não ser começar. Na próxima página, nós temos uma retratação de um dos momentos mais conhecidos de ano 1. O Bruce chegando em Gotham, ainda no avião, ele tem aquele belo vislumbre da sua cidade. E enfim, o Bruce tem o seu encontro com o Alfred depois de tanto tempo, de tantas histórias, de tantos mestres, de tantas desilusões. O Bruce tem esse reencontro com o Alfred, com seu ente querido, e só de ver esse quadrinho você é capaz de sentir o quão caloroso é esse abraço dos dois. E aí o Bruce conta tudo sobre a sua jornada durante esses anos ao Alfred e explica a ele quais serão seus próximos passos. Na página seguinte, o Bruce tinha saído do seu quarto. Ele vai visitar aquele buraco onde ele caiu quando era criança. E é aí que o quadrinho termina com essa cena emblemática desenhada de forma impecável pelo Gian Domenico. Essa cena foi também retratada em Batman Begins. Não tinha forma melhor de terminar a saga O Cavaleiro, que podemos sim dizer que já trata-se de um novo clássico do Homem-Morcego, indispensável para qualquer pessoa que queira ler o Batman. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Vai deixando o seu like e se inscreve aí se ainda não é inscrito. Dá essa força para esse canal que está começando agora, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e mais fãs do Homem-Morcego possam ter acesso a esse vídeo. Deixa nos comentários o que achou das histórias que vimos hoje. No próximo vídeo vamos dar continuidade a esse nosso desafio com mais uma história em sequência cronológica do Homem-Morcego. Então te vejo lá, até o próximo vídeo!